Olá, tudo bem? Me chamo Jardel Luiz, sou professor de matemática do 9º ano. Hoje vamos estudar operações com radicais. Peguem o livro na página 185. Vamos lá, peguem o livro aí. Adição algébrica com radicais, ou seja, adições de números que tem de raízes. Para ficar melhor, vamos falar adição de raízes. Vamos lá. Observe a seguinte adição algébrica. A gente vamos ter aqui a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. A raiz de 9 é 3. 2 mais 3 é igual a 5. Isso aí, fácil. É só lembrar da expressãozinha numérica. Resolve logo o quê? Resolve primeiramente as raízes, depois resolve a adição. A adição algébrica com radicais fica mais simples quando podemos resolver as raízes. Ok? Então vamos ver dois exemplos aqui. A letra A tem a raiz cúbica de 27 mais a raiz cúbica de 125 mais a raiz cúbica de 343. A raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. A raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. E a raiz cúbica de 343 é 7, porque 7 vezes 7 vezes 7, 343. Ou seja, 3 mais 5 menos 7, 3 mais 5 é 8, menos 7 é igual a 1. Tranquilo. Quando o número tem vírgula, você vai fazer a seguinte regra. Conta quantas casas tem depois da vírgula. Vamos lá. Aí são 4 casas depois da vírgula. O índice é quem? O índice é 4. 4 casas dividido por o índice, 4 dividido por 4 é 1. Então vai ser igual a uma casa, ok? Então o resultado vai ser uma casa decimal. A raiz quarta de 625 é 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125, a 625. Só que como vai ficar uma casa decimal, vai ficar 0,5. O próximo exemplo, o próximo termo, a próxima raiz é a mesma coisa. Aqui são 1, 2, 3, 4. O índice é 4. 4 dividido por 4 é uma casa decimal. Ou seja, a raiz quarta de 1 é 1. Como vai ficar uma casa? Vai ficar 0,1. E a raiz quarta de 256 é 4. Só que como são 1, 2, 3, 4 casas, o resultado vai ficar apenas com uma casa, ou seja, 0,4. 0,5 menos 0,1 é 0,4. Menos 0,4 vai ser igual a quanto? A 0. Igual a 0, porque são iguais e os sinais são diferentes, ok? Mesmo quando as raízes têm índice diferente, devemos extraí-la depois de efetuar os cálculos. Como? Exemplo. Essa raiz aqui, esse sinal está fora da raiz. Então, você vai repetir o sinal de menos. A raiz cúbica de 8 é 2. Então, o resultado da primeira raiz é menos 2. Quantos zeros tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Como aqui o índice é 5, 5 zeros dividido por 5 vai ficar 1 zero no resultado. E a raiz cúbica de 1 é 1, ou seja, 1 com 0 fica 10. A raiz quadrada de 1,69, vamos lá, um número inteiro sem a vírgula
169. A raiz de 169 é 13. Só que o índice aqui, quando não tem, o índice é quem? O índice é 2. Duas casas dividido por 2 vai ficar uma casa decimal. Então, vamos lá. 10 menos 2 é 8. 8 menos 1,3 vai ser igual a 6,7. Questão também, só um pouco de atenção. Entretanto, nem sempre é possível extrair todas as raízes, ou seja, alguma das raízes pode ser um número irracional. O número irracional é um número que não tem raiz exata, ok? Vamos estudar outras maneiras para efetuar adições algébricas com radicais. Quando isso acontece? Quando a raiz não é exata. Vamos estudar somar raízes que não são, somar ou diminuir raízes que não são exatas. Vamos lá. Adição com radicais semelhantes. Vamos lá. Chamamos de radicais semelhantes aquelas expressões que tenham radicais com o e o índice igual. Ou seja, para ser semelhante, o índice e o radicando tem que ser igual. Exemplo, na letra A, 15 é igual a 15. O índice 3 é igual ao índice 3. Então, implica dizer que o índice e o radicando é o quê? Iguais, são iguais. Então, eles são semelhantes. Aqui, não importa o número que tem fora. Esse número de fora não vai importar. O que vai importar é a raiz. A raiz aqui, o índice é 2. A raiz aqui, o índice é 2 também. O radicando é 7. Aqui o radicando também é 7. Então, são raízes o quê? São radicais semelhantes. Então, quando há radicais semelhantes em uma expressão, colocamos em evidência o radical e efetuamos a adição algébrica indicada. Preste atenção aqui. Quando os radicais são semelhantes, exemplo, na letra A. Na letra A, a gente tem o quê? 3 raiz de 11 e 7 raiz de 11. Raiz de 11 é igual. Não é verdade? Raiz quadrada de 11 é igual a raiz quadrada de 11. Você vai repetir ela aqui no final, no resultado. O número que está fora, você vai fazer o quê? Você vai, somar. 3 mais 7 é igual a 10. Então, fica 10 raiz de 11. Tranquilo? Outro exemplo aqui. Uma coisa que você tem que tomar cuidado, quando não tem número aqui ao lado da raiz, é porque esse número é 1. Então, aqui, é 1 raiz sétima de 9 menos 1 raiz sétima de 9 sobre 2. E aqui vai ficar 1 raiz sétima de 9 sobre 3. Vamos somar os coeficientes que estão fora dos radicais. Qual é a raiz que é comum aí? A raiz comum é quem? Raiz sétima de 9. Então, vamos somar o 1 menos 1 meio mais 1 terço. Então, aqui tiramos o que? O MMC. O MMC vai ser 6. Quando você resolver, vai ser igual a quanto? 5 sextos. Que o resultado pode aparecer a fração e a raiz, ou a raiz pode ficar junto com o numerador.
ok? Então, em relação a radicais semelhantes, você repete o radical e soma o número que está fora da raiz. Você soma ou diminui, ok? Vamos ver mais um exemplo. Vamos pensar mais um pouco. Nem sempre os radicais são semelhantes. Às vezes é possível transformar em radicais semelhantes. Essa primeira parte, você vai fazer o seguinte. Você vai transformar a raiz em um produto de dois números. Um deles vai ter que ter raiz exata. Um número que seja um pouco maior. Não coloque 1. Exemplo, vamos lá. 2. 2, raiz de 2 já é a raiz. A raiz já é o 2, é a raiz mais simples possível, ok? O 2 é a raiz mais simples possível. Vamos agora ver a raiz de 8. Vamos repetir aqui. A raiz de 2, você vai repetir. O 8, eu vou transformar o 8 em um produto de dois números. Eu posso dizer que o 8 é 2 vezes quem? 2 vezes 4. O 8 é 2 vezes 4. E o 50 eu posso escrever como quem? Eu posso escrever ele como 2 vezes quem? 25. Você pega o produto de dois números, onde um deles tem que ter raiz exata. O raiz de 2 não tem como calcular exato. Então, eu vou repetir a raiz de 2. Não tem como calcular. O 2 vezes 4, o 4 vai ter uma raiz exata. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Mais 25 tem raiz. A raiz de 25 é igual a quanto? É igual a 5. Então, vai ficar 5 raiz de 2. Quando não tem número na frente da raiz, é porque é 1. Aqui apareceu agora radicais semelhantes. Em cima não eram radicais semelhantes, mas transformamos em radicais semelhantes. Ou seja, repete a raiz de 2 e vamos somar o número que dá fora das raízes. 1 mais 2 é 3. 3 mais 5 é 8. Então, o resultado vai ser 8 raiz de 2. Esse é o resultado da expressão aí acima. Ok? Vamos ver mais outro exemplo. Calcule o perímetro do triângulo abaixo. A gente sabe que o perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos lá. O perímetro vai ser quem? Raiz quadrada de 8 mais quem? A raiz quadrada de quem? 18 mais a raiz quadrada de 32. A raiz quadrada de 32. A gente somou os três lados do
triângulo. Só que esses lados, as raízes não são semelhantes. Então, a gente vai transformar para ficar radicais semelhantes. Vamos lá. O 8 eu vou escrever no produto de quem? O produto de 2 vezes quem? 2 vezes 4. Produto de 2 vezes 4. Mais quem? Mais 18. 18 eu posso escrever como 9 vezes quem? 9 vezes 2. 9 vezes 2. Ok? Eu podia escrever também 2 vezes 9. A ordem não vai importar não. Mas o 32 eu posso escrever como quanto? 32 eu posso escrever como 2 vezes 16. Eu posso escrever como 2 vezes 16. Ok? Agora vamos calcular as raízes dos números que são exatas. A raiz de 4 é 2. Vai ficar 2 raiz de 2. Mais, quem é a raiz de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Vai ficar 3 raiz de 2. Mais, quem é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 4. E quem é que vai ficar dentro? O 2. Então, fica 4 raiz de 2. Somando aqui, repete a raiz de 2. Repete a raiz de 2. E você vai somar os números fora da raiz. 2 mais 3 é 5. 5 mais 4 é 9. O resultado vai ser 9 raiz de 2. O resultado do perímetro ia ser 9 raiz de 2. Ok? Então, gente, a aula de hoje era essa. Estudem, responda a atividade da página 187 e nas próximas aulas a gente corrige essa atividade e continue focado nos estudos. Não deixem de praticar, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu!